Então, vamos lá para mais um encontro em que a gente vai trazer a perspectiva de abordagem a esse paciente, frente ao paciente com dor torácica, que a gente entendeu e compreendeu e está executando a eletrocardiografia. A gente viu a necessidade de realização do eletrocardiograma, né? Poliana trouxe para vocês que todos os pacientes, quando a gente vai abordar esse paciente, essencialmente, na primeira abordagem, o paciente com não é a realização da eletrocardiografia, não. É a abordagem a esse paciente para que eu faça uma anamnese direcionada, um exame físico direcionado, e aí sim eu possa abordar, eu possa realizar o eletrocardiograma como um exame complementar. É um exame que vai me mostrar eletrocardiograficamente o que é que esse coração ele apresenta de alterações. E hoje a gente vai falar de maneira muito clara como é que eu realizo isso no contexto da síndrome coronariana. Como é que eu detecto um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Esses são assuntos que estão muito enfatizados no nosso conteúdo lá da nossa formação. Então, acessem, visitem conteúdo, tem muito conteúdo bom para vocês, esclarecendo de maneira muito detalhada por que supra. Por que supra? Como assim? O paciente suprou? Por que ele suprou? O que é um supra? Então, o que é que isso me traduz? É essencial que nós, enfermeiros, nós possamos compreender o que é que aquilo nos traduz. Porque quando eu trago assim na aula, porque sempre que supra uma emergência clínica, você precisa realizar uma terapia de reperfusão, seja ela mecânica ou química. Cara, se você topar ali, você esqueceu. Agora, quando a gente traz o significado, quando você compreende, aí aquilo dali faz sentido. Você olha assim, realmente, agora faz sentido entender porque ele supra. E você consegue transformar esse contexto que você está se posicionando de maneira muito certa de que é um supra, está obstruída a coronária, se está um supra, a coronária está obstruída, porque o supra ele me diz que é realmente a parede interna, a parede externa ali do miocárdio, elas estão sofrendo, está havendo morte de miócitos, não preciso esperar a enzima, e eu preciso correr para poder realizar uma terapia de reperfusão, porque o supra ele me diz isso. Não supra qualquer, a gente vai ver aqui, existem alguns critérios para a gente poder reconhecer esse supra, e o supra ele precisa ter alguns, como é que eu digo, alguns critérios mesmo, diagnósticos, para a gente confirmar que é um infarto. Então, vamos lá. Como é que eu realizo e como é que eu interpreto? Então, primeiramente, antes da gente estar falando sobre o eletrocardiograma em si, eu trouxe esse slide aqui para vocês compreenderem que o eletrocardiograma ele está aqui, ó. Dentro da síndrome coronariana, o eletrocardiograma ele vai estar justamente na divisão entre a gente entender se é um infarto sem supra ou se é um infarto com supra. Porque só quem vai me dizer isso é o eletrocardiograma. Não existe outra opção para lhe dar o diagnóstico de com supra e sem supra. Eu tenho exames complementares que me ajudam, que me orientam, que me traduzem se eu tenho uma obstrução. Mas com supra e sem supra, apenas o eletrocardiograma vai poder me dar essa resposta para eu poder ficar convicta do caminho que eu tenho que seguir. Então, é um exame complementar à sua avaliação, à sua impressão diagnóstica frente àquele paciente. Como assim? Vamos lá para contextos práticos mesmo. Quando a gente faz a abordagem do paciente, vocês entenderam com Poliana que frente a um desconforto torácico ou frente a uma dor torácica mesmo, o desconforto torácico ele já está mais associado à síndrome coronariana, mas a gente pode ter a dor torácica, que a gente tem as principais causas de dor torácica ali no PEDIR, né? Mas ainda tem outras causas de dor torácica. Então, frente a esse caso, eu vou utilizar minha abordagem primária, minha abordagem secundária, e vou também realizar o MOVE, que vai ser justamente no MOVE que a gente vai ter no os exames complementares, que é o eletrocardiograma. Então, para que vocês entendam que nada é de achismo, nada é porque o paciente com infarto é diferente. Não, não é. Sempre vai ser uma síndrome. A partir do momento que eu entendi que todo o meu paciente é uma síndrome, cheio de sinais, que estão ali, que ele está me dizendo, cheio de sinais que eu estou observando, cheio de sintomas que ele está me dizendo, está referindo, e que eu preciso, frente a todos
contexto de avaliação, tudo, entender o que ele tem e realizar a minha abordagem, isso para mim foi uma virada de chave. E eu espero que seja para vocês também. Porque frente a isso, frente a essa percepção que todo paciente é uma síndrome, independente do diagnóstico que ele tem, ele chega para mim ali cheio de sinais, sintomas, com queixas, e aquele movimento, e aí eu entender isso, para mim, oportunizou compreender que eu tenho que realizar meu ABCDE com tranquilidade, gente. Tranquilidade eu não estou dizendo de maneira lenta, devagar, com tranquilidade na abordagem que você está fazendo. Então, frente a todo paciente, é ABCDE, é móvel sample. Em algum outro paciente, a gente aqui já falou diferente? A gente aqui, escreva aí no chat. Algum outro paciente, eu, Patrícia, Poliana, Jussi, ou algum outro profissional que a gente convidou, algum outro enfermeiro, principalmente enfermeiro, né? Tem alguns médicos também colaborando na formação da gente, mas eles disseram que é outra forma de avaliar esse paciente. Não. Essencialmente, o primeiro passo da gente é a nossa abordagem, que são passos que vai lhe dar segurança para você entender o que está acontecendo ali. Quantas vezes você não chega lá na emergência e você fica assim, o que está acontecendo? E você se sente perdida. Você se sente perdida porque você não tem instrumentos para poder lhe guiar. Então, agarra a mão da avaliação primária, da avaliação secundária e do MOV. São esses 3 passos realmente para poder lhe dar compreensão da magnitude do que está acontecendo ali. E para poder lhe dar aquele tempinho ali de peraí, deixa eu organizar aqui a casa, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, pensem deles como de verdade os seus amigos, seus melhores amigos no momento da intercorrência, tá bom? Então, vamos lá. Então, com relação à abordagem a esse paciente, é dessa maneira, né? Como de todos os outros pacientes, rede de segurança com ABCDE, com móvel, com sample, e Paulina trouxe já isso para vocês. Faz anamnese, faz exame físico, estratifica o risco desse paciente e realiza eletrocardiograma. Tudo isso para a gente escolher qual vai ser a terapia necessária para aquele paciente, de acordo com os deltas que eu tenho. A gente vai ter aulas subsequentes falando sobre as terapias mecânicas e as terapias químicas, para que a gente possa entender qual o delta tempo que eu tenho frente a essas terapias, e com muita segurança e autonomia, né? Então, nós temos o modo DONA de investigação dentro da síndrome coronariana, um mnemônico para vocês. Então, é 2 Hs e 3 S. Então, é aquela coisa assim, o que é que eu vou fazer frente a esse paciente? Estou utilizando o ABCDE, o móvel, o sample, mas o que é que eu preciso fazer? Essencialmente está aqui, história clínica, né, que a gente vai realizar para aquele paciente. O outro H é na estratificação de risco da escala HART. Então, história clínica e HART, são as 2 pontas. E o que é que eu tenho aqui no meio, né? Que eu vou precisar aqui nesse intervalo é o exame físico, o eletrocardiograma e as enzimas. Então, é a partir desse entendimento que a gente consegue ter segurança na abordagem a esse paciente. Então, vamos falar agora da cerejinha do bolo, que é a interpretação, mas antes vamos falar da realização do eletrocardiograma na síndrome coronariana, que é um exame de um custo-benefício muito bom, é um aparelho, né, barato para o que a gente tem de tecnologia aí no universo hospitalar, pré-hospitalar. Então, é um exame barato e que nos diz muita coisa, tanto no contexto da síndrome coronariana, como distúrbios do ritmo. Então, é possível com ele a gente fazer uma avaliação que outro exame, naquele momento, não seria capaz de me traduzir. Mas, para isso, eu preciso ter a base fundamental de como realizo. Então, de uma maneira geral, a gente faz o eletro 12 derivações, né? Em que a gente tem as 4 derivações periféricas em membros superiores e membros inferiores. Lembrem que a gente também pode realizar colocando os eletrodos periféricos na parte superior do tórax e inferior, lembrando de livrar o osso para diminuir a impedância, né? E diminuir as interferências que a gente pode ter naquele paciente.
E com essas 4 derivações periféricas, eu tenho uma tradução de 6 derivações, né? AVR, AVL, AVF, D1, D2, D3. Então, eu tenho essas 6 derivações, que elas são consequência do círculo que é feito, dos vetores que são feitos a partir das derivações periféricas. E derivações periféricas, a gente não tem dúvida, né? De onde colocar. Mas as precordiais, sim. Então, aqui, ficando de maneira mais ilustrativa para vocês, a gente tem de V1 a V6. Lembrando que o V1, V2, a gente pula para o V4, coloca o V5, V6, porque o V3 ele vai ser entre V2 e V4. Tenho muita atenção com pacientes mulheres que têm a mama mais flácida, caída, então realmente precisa reposicionar essa mama e colocar as derivações corretamente. Alguém tem dúvida do eletroclássico, da realização desse eletroclássico, para eu poder entrar nas outras derivações, 4 ou 6 derivações complementares que a gente tem? Posso seguir? Então, vamos lá. Além das derivações precordiais clássicas, que nos traduzem um eletro de 12 derivações, há também a possibilidade de eu realizar as derivações complementares. Anotem aí no caderno de vocês. Priscila, quando realizar essas derivações complementares? Sempre, 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 sempre que eu tiver a suspeita de que esse meu paciente, ele está tendo um infarto de parede posterior ou infarto de parede direita, de ventrículo direito, né? Parede posterior, parede dorsal, né? Como a aula de Igor, ela está muito bacana, ela até traz algumas discussões sobre esse termo mesmo de parede dorsal. E aí, quando realizar, então, sempre que eu tiver uma suspeita, e quando é que eu vou ter essa suspeita que eu preciso fazer? O infarto de parede inferior, a coronária que irriga a parede inferior, ela também pode irrigar, ela pode estar sendo obstruída, e sendo ela, a coronária obstruída, ela também irriga a parede posterior, uma parte da parede posterior e uma parte do ventrículo direito. Então, sempre, 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 anotem aí quem está anotando, sempre que você tiver um infarto de parede inferior, que é o infarto mais comum, minhas donas, é o infarto mais clássico, mais comum. No meu mestrado, que eu avaliei os pacientes que utilizavam terapia de reperfusão, na avaliação desses pacientes, os meus pacientes também, a grande maioria, era infarto de parede inferior. Então, para todos esses pacientes, essencialmente, a gente vai realizar também a avaliação das derivações complementares, na tentativa de investigar. Priscila, e existe algum outro perfil de paciente que eu vou realizar? Meninas, olhem, são meninas, né, aqui, para vocês ficarem muito convictas da abordagem que vocês estão tendo. Alguém aqui já abordou um paciente que você tinha certeza que era um infarto e rodou lá o eletro, nada. Menino, o paciente tinha não era nem desconforto, Priscila, era dor mesmo, que irradiava para o membro superior esquerdo, subia para a mandíbula, ele tinha aquela opressão, ele referia que era uma opressão, era em aperto mesmo, tinha sudorese, tinha pele fria, tinha todas as características que me levavam a compreender que aquilo era um infarto, e o eletro não dava nada. Ou ainda, e dava um infra, eu percebi um infra, que depois a gente vai correlacionar isso com imagem espelho. Mas para esse seu paciente que você está achando que é um infarto, a clínica está aparecendo pela história clínica, também pelo exame físico de maneira direcionada que eu estou fazendo para esse paciente, está aparecendo que é um infarto, nesses pacientes que você está rodando eletro e não traduz nada e não vê nada, vê por outros ângulos. Você já pensou em ver por outros ângulos essa imagem? Porque o eletrocardiograma nada mais é do que fotos eletrocardiográficas, não é isso? Então, nesse momento, você vai buscar outras fotografias. E quem é capaz de lhe dar outras fotografias? Esses mocinhos aqui, ó. V3R, V4R, V5R, se quiser fazer V6R, V7, V8 e V9. Essas são as derivações complementares.
São outras fotografias que a gente está realizando do coração na tentativa de achar essa coronária que está obstruída e está causando todos os sinais e sintomas desse paciente devido a essa obstrução total. E que frente a ela eu preciso agir com rapidez. Meninas, se vocês conseguem entender isso, se vocês, se antes do médico chegar, você rodou as derivações complementares e achou o supra só nelas, cara, isso vai dar um repertório para você. Você vai ser conhecida como realmente como é que as meninas me conheciam? Era a fibrinolíticazinha. Porque a gente fica muito naquela, né? Vamos agir, vamos agir, vamos agir. As meninas diziam que eu era a fibrinolíticazinha, um negócio assim. Mas a gente tem autoridade para a equipe da gente, para os colegas médicos, para a segurança da gente também, porque é muito importante a gente desenvolver segurança no que a gente está realizando. Então, é essencialmente importante a gente fazer isso e sentir tudo isso que vem junto com esse alcance. Então, realize um eletro de 16 derivações. Por que 16? Porque comumente o que a gente vai fazer é V3R e V4R, tá? São os mais comuns na prática clínica da gente, e V7 e V8. Priscila, por que esses 4? Por que eu não faço logo todos esses? Você pode fazer todos esses outros, mas o que é que acontece? Quando eu vou fazer as derivações complementares, nenhum eletrocardiograma ele tem um botão que eu aperte e faz assim, agora eu quero as derivações complementares. Não. O que você essencialmente vai fazer para obter essas novas fotografias é rodar um novo eletro. E na prática, como é que a gente faz? Vocês concordam comigo que V1 está aqui, V2 está aqui, V4, aí V3, V5 e V6. Não é assim que a gente tem, né, de maneira bem didática, aqui que eu estou colocando para vocês, a distribuição dos eletrodos no pré-córdio. E como é que a gente vai realizar para poder ver essas novas derivações? A gente vai reposicionar alguns eletrodos para que a gente possa tirar essas novas fotografias. Então, vem cá, olha só como é que você vai fazer na prática. As derivações periféricas você vai deixar do mesmo jeitinho. Membros superiores, membros inferiores, ou aqui na porção superior do tórax e inferior do tórax, lembrando de livrar os ossos, as proeminências ósseas. E aí, o que é que você vai fazer? V1, você não mexe, tá bom? A gente não vai mexer em V1. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar V2, V2 vai estar aqui, né? Você também não vai mexer. Você vai mexer nas outras derivações, tá? V2 você esquece um pouquinho, mas V1 vai estar aqui desse lado, tipo na função de V2, não é? Então, você vai pegar V4, certo? E você vai posicionar V4 para esse lado daqui. Para onde? Para a linha M clavicular. Em qual espaço intercostal? No V4 já é no quinto espaço intercostal, tá? Porque quem está no quarto espaço intercostal é V1 e V2. Então, no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, você posiciona V4 à direita. E V3 você vai posicionar entre V1 e V4, certo? Esquece V2, então vai ficar V1, V2, V4 e V3. Aí o que é que você vai fazer com V5 e V6 que está aqui? V5 e V6 você vai reposicioná-los para V7 e V8. Então, V5 você vai colocar na linha axilar posterior, no quinto espaço intercostal, e V8 você vai colocar na linha hemiscapular, atrás aqui mesmo, no meio da escápula, aqui na hemiclavicular, você vai colocar na linha hemiescapular atrás, também no quinto espaço intercostal. E com isso você vai rodar um novo eletro. Então, capturar, tudo você vai fazer, certo? No seu no aparelho de eletrocardiograma. Você captura, imprime, tudo. Quando você imprimir, uma coisa muito importante, tá? Você vai pegar onde tem V3, você vai colocar um R de right ou um D de direita, porque tudo a gente deixa no modo americano mesmo, né, no inglês, mas coloca um R ou um D, e onde for V4, você vai sinalizar lá como também direita, o R, tá? De right ou direita. E você vai pegar o V5, vai riscar e vai colocar V7. E lá no V6 você vai riscar e vai colocar quem? V8. E assim você vai ter o eletro feito e identificado
com as derivações complementares. Então, agora você vai ter um eletrocardiograma de 16 derivações, 12 da primeira e mais 4 que você rodou um novo eletro e agora você tem um eletro muito mais completo. Captado? Esse é o maior desafio. V9 vai ser na linha M, M escapular não, chega a coluna, M para externar é na frente. Chega, gente. A da coluna, que é na lateral, paravertebral. Das vértebras. Você vai colocar na linha paravertebral. Também no quinto espaço intercostal. Lembrando que você pode fazer, então, um novo eletro, colocando todas as derivações para o lado direito ou para o lado direito, certo? V1, V2, aí como tá aqui na foto, ó. Aí V3, V4, V5, V6, você pode fazer isso. E depois você vai ter que rodar outro eletro para colocar essas 3 da parede posterior. Só saibam qual eletrodo você está reposicionando, para você depois pegar o papel e identificar corretamente qual é aquele eletrodo, qual eletrodo ele se transformou, tá? Porque vai continuar saindo V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, você só tem que avaliar isso. Ah, peraí, estou rodando um novo com as 3 derivações posteriores. Quem eu peguei? Ah, eu peguei V1, V2, V3. Você pode fazer isso, entenderam? Se eu quiser fazer com V9, não só com V7 e V8, mas também com V9. Se eu quiser também fazer V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, right, até V6, né? Right, do lado direito também posso fazer. Mas não dá para fazer parede direita e parede posterior juntas. Só dá para fazer se for só com essas 4 derivações. Tá bom? Compreenderam? Captaram? Isso mesmo, Gislaine, à direita no dorso, tá bom? São derivações para eu poder ver a parede direita. E o que é que isso muda, Priscila? É muito importante também a gente descartar infarto de VD, porque quando eu tenho infarto de VD, o prognóstico do meu paciente ele é diferente. É um paciente que tem um risco maior de choque cardiogênico, é um paciente que eu não posso fazer tanto volume, é um paciente que tem medicações que eu não posso administrar, como morfina, como Lasix, como nitrato. Então, eu preciso ter muita atenção se esse infarto ele não é de VD, tá bom? Então vamos continuar. Além de realizar o eletrocardiograma, eu preciso saber como interpretar. Dentro da síndrome coronariana, eu digo para toda aluna, toda colega minha, dentro da síndrome coronariana, existe um universo na eletrocardiografia. Mas saber se a minha coronária, se a coronária do paciente, ela está totalmente obstruída, ou seja, identificar um supra é o BABA. É o simples mesmo, é o básico, não tem mistério. Todos os enfermeiros, eles precisam, eles devem saber interpretar esse eletrocardiograma dentro do contexto do infarto com supra. Então, se você ainda tem dúvida, vamos parar agora, vamos olhar bem direitinho o que a gente está trazendo aqui, para você realmente ter segurança. Porque tem muito conteúdo, muito material mesmo dentro da plataforma, prontinho para vocês, de maneira direcionada para vocês serem experts mesmo, serem referência dentro do serviço de vocês com relação a essa interpretação. E se ainda tem dúvida, assiste de novo a aula, tira aqui as dúvidas e vamos construir, tá? Então, vamos lá. Com relação à interpretação, a gente vai buscar o quê? Se existe supra, de maneira bem simplórica mesmo. E aí, só para contextualizar mesmo, para mostrar para vocês aqui, na prática não é assim, né, que a gente vê. Na prática, realmente, a gente vê algo mais desafiador do que está aí no livro, mas para vocês entenderem o que é a onda P, o que é o intervalo PR, o que é o complexo QRS, o que é o segmento SP, né, que é o segmento entre o complexo QRS e entre a onda T, que geralmente é um momento de inatividade cardíaca. Então, o segmento ST, ele essencialmente, ele vai ser na linha base. Ele é para estar na linha base, meio quadradinho acima, meio quadradinho abaixo, porque a gente pode ter essas variações, principalmente em alguns perfis, nas mulheres, principalmente, a gente pode ter essa variação do segmento ST. Mas entenda que o segmento ST não é para estar nem acima nem abaixo. Terminou o QRS, é para vir uma linha isoelétrica, de acordo praticamente com a linha de base. E o que é a linha de base? A linha de base é justamente o final do intervalo PR.
É esse ponto, mais ou menos, do final do intervalo PR e antes do complexo QRS. Esse é o meu momento de inatividade cardíaca, em que eu vou dizer que esse é o momento, esse é o lugar que deve estar a minha linha de base, é o lugar que deve estar o segmento ST. Então, além disso, a gente tem também a onda T, né? Priscila, eu posso ter alterações na onda T que me dizem que é uma síndrome coronariana? Sim. Antes mesmo do segmento ST ele suprar, o que esse paciente ele pode apresentar é uma onda T apicular e simétrica. Onda T não é para ser simétrica, nem é para estar apiculada, né? E esses são sinais bem prévios mesmo de um infarto, é muito difícil. Eu, na minha prática, nunca peguei, só vejo, assim, casos, né, do paciente já chegar e já ser realizado o eletro e você ter essa onda T apiculada, simétrica, e nem ter suprado ainda, e você conseguir intervir naquele momento, tá? Então, vamos lá. E por que o segmento ST, ele supra? Meninas, as coronárias, elas irrigam o miocárdio, e elas irrigam o miocárdio por fora. Isso é muito importante de entender. As coronárias, vocês já viram, né? As fotinhas, as coronárias, elas são todas por fora aqui, né? Do miocárdio, por fora do coração, né? Elas estão irrigando aqui por fora. Quando eu tenho uma oclusão parcial, ou seja, ainda um filetinho de sangue passando por ali. Sabe? A mangueira está um pouquinho obstruída, sabe? Quando você coloca assim o dedinho, mas ainda fica passando um pouquinho de sangue, um pouquinho de água. Pronto, a coronária está desse jeitinho. Ela está fechada, mas ainda está passando um pouquinho, ainda está irrigando um pouquinho. E isso acontece em que contexto? No infarto sem supra, em que eu vou ter morte de miócitos, porque a mangueira tá fininha, né? A coronária, ela tá semi-obstruída, ela tá parcialmente obstruída, então ela não vai conseguir irrigar da mesma forma todos aqueles miócitos, então vai haver miócitos que a gente vai ter miócitos que irão morrer, e por isso eu vou diagnosticar isso no infarto sem supra, que é quando eu não tenho supra, mas depois eu colho as enzimas e eu vejo que sim, tem morte de miócitos ali, eu tenho uma troponina elevada em curva, né? Mas, e eu posso ter no eletrocardiograma um infra, que o infra, ele vai ter, como nessa primeira figura aqui, uma morte de células lá dentro da parede do endocárdio. Então, eu tenho uma lesão que a gente chama de subendocárdica. Pensem aqui comigo, se a coronária está por fora e ela está irrigando um pouquinho, quem vai morrer mais rápido? Quem está ali pertinho dela ou quem está lá dentro, lá longe, lá longe? O sangue está bem, né? A mangueira está bem fininha. Eu estou aqui, ó, aguando as plantas. Primeiro ficam sem água. As plantinhas perto da mangueira que está bem fininha, ó. Ou lá longe, lá de dentro do coração. Mas lá de dentro do coração, elas vão sofrer por elas estarem mais distantes. Então, no infradesnivelamento do segmento ST, o que ele está me mostrando, o que ele está traduzindo ali para mim, é que tem algumas células que estão morrendo, mas que são só algumas, que é as lá de dentro, as lá de fora, completamente elas não estão morrendo. Diferente da lesão que eu tenho subendocárdica, mas também endocárdica, perendocárdica, como alguns falam também, mas que o melhor jeito de chamar é como lesão transmural, porque é uma lesão que tanto por uma obstrução total da coronária, a coronária ela está lá do lado externo do coração, mas ela está totalmente obstruída, então ela não consegue irrigar nem os miócitos de dentro da região endocárdica, subendocárdica, como também da região epicárdica ali. Então, é uma lesão transmural, é uma lesão que envolve toda a parede do coração, por isso que a gente fala de transmural. Deu para entender? Dúvidas, coloquem aqui no chat, que eu também estou de olho no chat, tá bom? Então, esse é o tipo de lesão transmural que está cometendo toda a parede, que é grave, que eu preciso intervir. Então, nesse momento, como uma dona do plantão, eu preciso parar para intervir, para poder saber que tipo de terapia de reperfusão eu tenho. Mas vamos lá, supra por supra, tudo
tudo é diagnóstico de infarto? Não, nós temos alguns critérios. Primeiramente, vamos entender os 3 passos para a gente avaliar um supra. Então, como é que eu pego um eletrocardiograma e eu entendo que ali tem um supra? A gente faz isso por meio de 3 simples passos. Eu já trouxe para vocês o que é a linha de base, não foi isso? A linha de base próxima ao segmento PR, mas o final do segmento PR, tá? Então, isso é a minha linha de base, sempre. Ou o final do segmento PR, ou o início do complexo QRS, antes do início do complexo QRS. Vocês estão vendo aí, ó, a linha de base. Então, seria justamente, eu não tenho uma onda P, estão vendo aí a onda P? Depois da onda P, eu não tenho uma partezinha reta, antes de começar o complexo QRS, antes de ir para cima. Então, é onda P, linhazinha isoelétrica, que é o segmento PR, e aqui o complexo QRS, tá bom? E aqui o complexo QRS. Então, esse segmento entre a linha, entre esse momento, no final do PR, no final dessa linha isoelétrica, e antes de começar o complexo QRS, essa é a minha linha de base. Essa é a linha que vai estar ali, ó, inatividade elétrica, tá? Aí depois eu vou achar o meu ponto J. E o que é que vai ser o meu ponto J? O meu ponto J, ele vai ser o momento prévio ao segmento ST. Todo mundo aqui identificou o segmento ST? Terminou o QRS. Aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó, desenhado para vocês, segmento ST. Antes de começar a onda T, e depois do complexo QRS, é um segmento entre ondas. Por isso que o nome é segmento, tá, gente? Porque é entre ondas. Por isso que a gente chama de segmento. Então, esse segmento ST é entre o complexo QRS e a onda T. Entre o S e o T, segmento ST. Que ele é para ser como? Igual à linha de base. Tá? Como a gente tá vendo aí. E aí a gente vai procurar, então, ponto J, que é essa quina, esse joelho, mas falem na prática de vocês como segmento, como ponto J. É essa quina, esse joelho, antes de começar o segmento ST, tá? Então, você vai procurar a linha de base, que é no final do PR, antes de começar o complexo QRS, e você vai procurar quem? Você vai procurar o ponto J. Procurei lá os dois, eu vou ver se tem diferença entre eles. Se tiver diferença para cima, é supra. Se tiver diferença para baixo, é infra. Se não tiver diferença, é nada. Tá tudo certo com relação ao infarto com o supra, né? Tá tudo certo com relação a isso. Então, vamos lá para a prática. O que é que eu consigo visualizar? Esse daqui é o ponto J. Olha aí, ó, várias opções que eu trouxe para vocês de avaliar o ponto J. Então, é o ponto J antes do segmento ST. Terminou o QRS? Vai lá, é o ponto J. E o ponto J, ele pode estar para cima, como está nessa primeira imagem. Do lado da primeira imagem que tem a seta lá em cima, ó. Pode estar para cima de novo, pode estar para cima de novo, mas de maneira diferente. E pode estar para cima com um supra triste aqui, tá vendo? Ó, na última imagem. Então, tudo isso é ponto J, tá? Não quero mais ninguém falando de quina, de joelho, não sei. É ponto J, fala bonito. Isso dá autoridade pra gente. Aí, vamos lá. E como é que, então, eu faço, Priscila, essa medição nesses 3 passos? Vamos lá. Achei o final do segmento PR, não achei? Estão vendo a primeira imagem? A segunda, o que é que eu vou achar? Traçar a linha de base. Podem riscar, pega um grafite, risquem o eletrocardiograma, que só assim a gente vai achando. Então, fez o traçado, achou o final do segmento PR, que é a minha linha de base. Agora eu vou procurar o ponto J. Onde é o ponto J? Quem fala? Vou começar a oferecer canecas aqui para quem falar. Valendo uma caneca, valendo uma camisa dona. Vai ser assim. Acho que vai ser assim, para vocês começarem a falar. Será que dá certo? Rola. Aumenta o engajamento. E aí, meninas, abra o microfone. Esse espaço aqui é um espaço nosso. Tem mais ninguém aqui, só a gente. Tem ninguém aqui criticando, tá todo mundo aprendendo. Lembrem-se, a gente não é capaz de se expor, de falar
E também de ter a oportunidade de treinar, de exercer a nossa comunicação aqui dentro, fica muito difícil de sair no plantão. Então, fiquem à vontade, venham, vou ficar muito feliz de vocês estarem contribuindo aqui com a aula, porque eu aprendo demais com vocês. Eita, deixa eu vir para cá. Então, o ponto J, ele vai ser justamente essa quina antes de iniciar o segmento ST, né? No final do complexo QRS. Então, eu faço a diferença entre eles e aí eu conto, né? Vou contar os quadradinhos para ver se realmente existe um supra. E aí, ó, vamos lá para a prática bem direitinho aqui. Eu sempre trago esse exemplo porque eu acho muito didático. Então, procuro a linha de base, tá aqui, fiz o traçado. Procuro o ponto J. Ficou fácil, não foi o ponto J aqui? Procurei o ponto J. Tá aqui o meu ponto J. E agora eu conto. Quem é bom de matemática aí? Para saber quantos quadradinhos a gente tem? 6 quadradinhos, não é isso? Né? 6 quadradinhos a gente tem. E a gente vê que realmente existe um supra enorme de 6 milímetros, porque cada quadradinho equivale a 1 milímetro. E aí, gente, com relação ao infarto, nem todo supra ele é infarto, tá bom? De uma maneira geral, o supra do infarto ele vai ser maior do que um quadradinho, maior ou igual, né? Em pelo menos duas derivações que são contíguas, já eu trago melhor isso das derivações contíguas, com exceção de V2 e V3, em que V2 e V3 eu tenho, se mulher, eu preciso ter pelo menos um quadradinho e meio em V2 e V3, se for homem, em V2 e V3, e ele for maior do que 40 anos, eu preciso ter 2 quadradinhos, e se for homem com menos de 40 anos, em V2 e V3, para a gente poder dizer que é o supra, ele tem que ter 2 quadradinhos e meio, tá bom? Nas derivações complementares, V3E, V4E, V7, V8, meio quadradinho já é suficiente, tá bom? São essas as alterações que a gente tem, as particularidades. O que é uma derivação contígua? Eu costumo dizer o seguinte, que o infarto, ele não acredita só em uma verdade. Tem que ter pelo menos 2 fotografias corroborando com o que ele está dizendo. Então, para a gente confirmar o diagnóstico de infarto, eu tenho que ter pelo menos 2 derivações que se conversem. E quem não tem ainda essa foto, faz o print, coloca naquele grupo que é só seu, e coloca assim, paredes contíguas, infarto, para na hora de pesquisar tá fácil. Mas ele é bem didático para mostrar que derivações fazem fotografia da mesma parede. Então, D1 e AVL fazem menção à parede, principalmente a parede lateral. D2, D3 e AVF, foot, então parede que é inferior, foot, perna inferior. Então, D2, D3 e AVF é parede inferior. V1, V2 e V3 as precordiais eu gosto muito de aprender, né? Eu aprendi fazendo o mnemônico SAL, que eu vou trazer aqui para vocês, ó. O mnemônico SAL, tô colocando aqui no direto, aqui na caixinha cheia. Que o S vai ser a parede septal, e aí vai ser V1 e V2, ó só. O A vai ser a parede anterior, que quais vão ser as duas derivações que vão conversar? V3 e V4. E o L é a parede lateral também. Que aí, quais vão ser as derivações que vão conversar? Se foi V1 e V2, V3 e V4. Agora quem? Me ajudem? V5 e V6. Então, esse é o mnemônico SAL, que me ajuda muito a entender. Priscila, se de V1 a V6 é suprado, então você tem um supra de parede anterior extenso. E lembrem, quanto mais derivações eu tenho com o supra no infarto, né? Provavelmente maior a gravidade desse paciente. E quanto maior o supra também, provavelmente maior a gravidade do nosso paciente, certo? E aí, com relação ao tempo, é entender que a gente precisa correr para realizar o eletrocardiograma desse paciente, né? E tem alguns sinais sugestivos do supra, né? Para saber se é um supra realmente isquêmico, um supra que está tendo morte de células. É saber se o supra ele é triste ou feliz. Já ouviram falar nisso? É como se a gente colocasse uma carinha, ó, no supra.
E aí, quando o supra ele é triste, ele conversa mais para ser uma síndrome coronariana, para dizer que tem miócitos morrendo. Mas não significa, não gosto muito dele, porque não significa que todo supra feliz não é infarto. E sim, que todo supra triste é infarto. Então, por isso que eu não amo muito esse teste, né? Mas já da imagem espelho eu gosto muito, que é entender quais são as derivações que são opostas. Por exemplo, sempre que eu tenho um infarto de parede inferior, que eu tenho um supra em parede inferior, a imagem espelho, a imagem contrária deles é D1 e AVL, que é a parede lateral. Então, eles vão estar infrados. Eles vão ter um infra, tá? Então, é a gente avaliar. D2 está suprado, eu posso ter um infra e AVR, tá? Então, é a gente entender onde é que eu posso visualizar esses infras, e isso corrobora com a minha percepção. É muito importante no infarto a gente ter percepções que vão se encaixando, a clínica, é um eletro, são as confirmações frente a esse eletro, para que a gente possa ter mais segurança na abordagem desse paciente. Se eu tenho paredes contíguas, porque, por exemplo, se eu pego um eletro e ele está todo suprado, eu já peguei, era uma pericardite. Então, eu tenho que pensar em diagnóstico diferencial também. E se eu tenho um eletro e tem só uma derivação, tá? Uma derivação não me diz nada. Não que eu não possa seriar e investigar melhor. Posso, devo, na verdade. Mas uma derivação, ela não vai trazer resultado para você. E a onda Q patológica, já ouviram falar? A onda Q patológica é quando eu tenho a onda Q para baixo, ó, e ela vai estar maior do que 4 quadradinhos, 40 milissegundos. E o espaço entre elas, você vê que ela é alargadinha. Então, com isso, se eu tenho essa onda Q alargadinha, né, gordinha, eu tenho mais do que 40 milissegundos, isso significa que eu tenho células que já morreram. Eu tenho uma área de inatividade elétrica. Por quê? Porque as células, elas morreram, por isso que elas estão em inatividade. Meninas, esse é um tema realmente que a gente precisa ter muito domínio. Eu até coloquei essa mensagem aqui para vocês, para que a gente compreenda, para que fique muito claro. Eu não quero mais nenhuma daqui, jamais, fazendo isso, que é frente a um infarto com o supra, viu o supra, tá tudo direitinho lá. Ai, vamos colher enzimas então, né, para confirmar? Não. Tá suprado, tá gritando ali para você que precisa ser desobstruída aquela coronária, que precisa fazer terapia de reperfusão, e não que eu preciso escolher enzimas, porque as enzimas, porque o exame complementar que podia ser feito, foi feito, já foi corroborado, já foi dito, avaliando com a questão da história clínica, do exame físico, sinais e sintomas, eles me dizem que é um infarto, e eu rodei eletro e disse que é um infarto. Então, infarto com supra, não se espera enzimas para poder agir. Lembrem, a cada minuto, sem abrir a coronária, o seu paciente vai perder 11 dias de vida. Ah, Priscila, mas o que é 11 dias para o senhor que já tem 80 anos, certo? E se você deixar por 1 hora, multiplique aí. 60 vezes 11. Quantos dias de vida esse paciente ele não perdeu? Se for um jovem, e se mesmo assim for um idoso, você não está ali para isso. Você está ali para melhorar o estado de vida dele. Você está ali para dar qualidade de viver para ele. Você está lá para fazer com que ele volte para a sociedade como um agente ativo. E não para dizer a ele que ele vai ter mais 600 dias a menos, porque ele vai, entendeu? Não é isso. Não é. Absolutamente não. Dúvidas? Quem me traz dúvidas? Quem me traz dúvidas, galera? Eu tenho uma dúvida. Fala, Camila. Tudo bem, minha linda? Me ajuda a identificar o ponto J naquela parte lá da imagem triste e do supra triste, Vamos lá. que eu não consegui identificar. É o supra triste ou é Pronto, do perfeito. triste? Ó, Onde que tá o ponto J e o outro que tá feliz também, a carinha? perfeito. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Vamos primeiro identificar a linha de base. Bora? No de cima, certo? Vamos pro de cima, nesse daqui, ó. Uhum. Nesse primeiro daqui. Ai, meu Deus do céu. Super desenhista aqui.
Vamos lá. Onde é que está? Me ajudem. Onde é que vai estar a linha de base? Vamos aqui, ó. Onda P, concorda? O que é que eu tenho aqui agora? PR. E onde é que vai ser a minha linha de base? Essa linha PR aí. Esse ponto daqui, né? Eu quero que vocês identifiquem um ponto, certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou traçar a minha linha de base. Certo? Concordam? Concordam, discordam? Esse Q, essa parte do Q aí, que é a parte mais baixa do Q, então é a linha de base? Isso. Porque vai ser o meu ponto antes de iniciar o meu complexo QRS. Entendi. Tá? Aqui já vai ser aqui, não vai ser a parte mais baixa de tudo, mas vai ser aqui, ó, nesse outro. Vamos fazer aqui com esse outro? Onde é que é o meu ponto J agora, ó? Meu ponto J vai ser aqui, ó. Tá vendo? Oh, desculpa, minha linha de base. Tá vendo? Consegue enxergar nesse de baixo? Sim. Pronto, essa daqui é a minha linha de base. Desse daqui, ó. Tá? Nossa, eu ia ter errado. Vocês iam dizer aonde? Na carinha feliz eu ia pôr mais pra cima a linha de base e ia fazer a maior bagunça. Vamos ver aqui. Esse daqui, vocês iam colocar aonde? Onda P. Opa, aqui tá o. Ó, não tem mistério, meninas. E uma coisa também muito importante, vocês vão avaliar derivação por derivação. Então, assim, eu sei que às vezes é muito novidade, mas vamos lá. Onda P, complexo QRS, não foi isso? Não tá aqui, ó? O complexo QRS. Não tá aqui? Não é isso? Sim. Certo? E o que foi que eu disse que é a linha de base? No final do segmento PR, antes de iniciar o complexo QRS. Que ponto é esse? Só tenho uma opção de ponto. Que é quem? É esse daqui. Concordam? Eu estou dizendo algo diferente do que eu trouxe para vocês? Agora visualizei, eu não estava conseguindo visualizar, agora eu consegui. Mas deixa eu dizer para vocês, quem falou, que eu estou aqui com a câmerazinha fechada, deixa eu ver aqui quem falou. Quem falou foi Camila mesmo? Que visualizou, não? Eu, Carol. Carol, pronto. Carol, é comum, no início, uma professora da UFRN, que para mim ela é referência em tudo. Ela é super competente, extraordinária, trabalhou muito em hospitais. Sabe onde é que ela viu o ponto J? Ela sempre viu o ponto J aqui, ó. Aqui, ó. Ela fazia assim. Aí eu fiz um treinamento com ela. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um treinamento que a gente treinou mais de 1.000 profissionais com relação a infarto, a abordagem do enfermeiro no infarto. Quando eu trouxe para ela que o ponto J era isso daqui, ela fez, Priscila, é como assim, né? Aqui em cima não dá onda T? Eu, não. O ponto J é isso daqui, ó, esses dois daqui, ó. Ela, meu Deus! Então, assim, é porque muitas vezes a gente não está acostumado, gente, é novidade para gente. E, assim, tá tudo certo, a gente só precisa, frente a esse conhecimento novo, praticar. Então, é realmente pegar o eletro mesmo sem supra, ir lá olhando no eletro do dia a dia, entendeu? Aqui é a linha de base, aqui é o ponto J, tá igualzinho, ó. Vixe, tá meio quadradinho acima. Porque se a gente não fizer esse treinamento, no dia não vai dar certo. Não vai. No dia que tiver um supra mesmo, não vai dar certo. Então, se habituem a pegou um eletro, olhem para o eletro. Interpretem o eletro de acordo com as condições que vocês têm, que vocês sabem. Vamos para esse de baixo?
Mesmo jeito, ó. Esse baixo tá até mais fácil, né? Onda P. Cadê o complexo QRS? Aqui. Bem facinho, né? Esse aqui tá, na verdade. Né? O complexo QRS. Alguém tem dúvida do complexo QRS? Né, isso aqui. Cadê a linha de base? Concordam? Quem concorda? Concordam? Temos as duas linhas de base aqui. Concordam, discordam? Querem Concordo. apostar na Mega Sena? Ó, Então, agora vamos procurar o ponto J. Eu achei minha linha de base. O que é o ponto J? Me descreva um ponto J. É o cotovelo, a dobra, o joelho. No final de quem? No final do QRS, antes de começar a onda T. Ou, desculpa, no final do QRS e antes de começar o segmento ST. Volta para cá, ó. aqui mesmo. Voltando aqui para vocês, ó. Aqui, terminou o complexo QRS. Antes de começar o segmento ST, vai ser esse joelho, esse cotovelo. Antes de começar o segmento ST. Então, vamos lá? Cadê o segmento ST? Vamos procurar? Vou botar aqui de azul. Vamos achar a onda T primeiro, que aí fica mais fácil, ó. Achei a onda T, concorda? Linda essa onda T que eu fiz. E achei também, vocês ainda estão rindo, né? E achei também a onda T aqui, ó. Tem que ser uma enfermeira. Concordam? Uhum. Todo mundo concorda? Sim. E o que é que eu disse que é o ponto J? É o final, é o final do QRS e antes de começar o segmento ST. Então, primeiro aqui onda T, e agora vamos achar o segmento ST. Então, é segmento S, final da S, começando a T. Final da S, começando a T, que nem tem aqui, tá vendo? Esse segmento ST, ele tá engolido, literalmente. Tá engolido aqui, ó. E o que é que vai ser o meu ponto J? Terminou o QRS, vamos pegar aqui o pretão aqui. Terminou o QRS, antes de começar o segmento ST, esse aqui é o meu ponto J. Terminou o QRS, antes de começar meu ST, esse é o meu ponto J. O que é que eu vou fazer agora? Traçar o quê? Qual é o segundo passo? É isso aqui que eu faço? Traço uma linha, né? Assim, no ponto J. É o segundo passo para a interpretação. E agora o que é que eu faço? Pontos quadradinhos. Tem mais de um quadradinho pequenininho? Pequenininho, tá? Não dá nem para contar direito, porque tá bem pequeno mesmo a imagem. Mas vocês concordam que tem mais de um quadradinho? Uhum. Estão vendo? Vamos voltar tudo. Tudo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, vou ter demais. Aqui, ó. Dava para fazer agora aqui sem nada. Vamos fazer rapidinho? Fazer rapidinho, ó. Preste atenção, ó. Linha de base, final do segmento ST. Ponto J, terminou o QRS, antes do segmento ST, então aqui. Traço uma linha.
Vem aqui. Opa, a linha tá no lugar errado. Ai, meu Deus. Traço uma linha, certo? Traço aqui outra linha. Concordam? Estou fazendo rapidinho, ó. E quando a gente vai entendendo, a gente consegue fazer mais rápido, ó. Aí vou para o outro, vamos lá. Vou para o de baixo. Aqui, ó. Final do segmento PR, antes de iniciar o segmento ST. Final do complexo QRS, antes de iniciar o segmento ST. Eu disse certo, não foi aqui? Final do complexo PR, antes de iniciar o complexo QRS. Final do segmento S. Vamos lá. Aqui, esse primeiro, não sei se eu disse os nomes certos, mas agora certo, ó. Final do segmento PR, antes do complexo QRS, minha linha de base, e meu ponto J, final do complexo QRS, antes de iniciar o segmento ST. Aqui, o que é que eu faço agora? Traço uma linha de base aqui, e, peraí que eu tracei errado. Mais ou menos certo. Traço aqui, faço o que agora? O terceiro passo, conto quadradinhos. Tá bom? Priscila, Viu, Tássia? Oi. eu não sei se é a dificuldade das outras alunas também, mas quando eu estou na minha prática, parece que os elétrons saem tudo com interferência, fica muito feio a imagem e é difícil identificar, assim como a gente vê nos livros e nessa imagem de agora da aula, né? Seria bom se a gente conseguisse compartilhar no grupo eletro, da prática mesmo da gente, para a gente conseguir identificar o Supra. Na minha prática, tem muito tempo que eu não vejo um Supra no meu plantão, no meu trabalho. Então, eu fico querendo que apareça algum paciente, assim, para eu conseguir ver, é Supra, já é Supra, deixa eu ver onde é que está o Supra. Eu fico querendo achar algum paciente que tenha, né, eu fico procurando para eu ver o eletro e falar, onde é que está o Supra, deixa eu encontrar. Mas eu não acho, eu não tenho nenhum paciente na minha prática, eu não encontrei até hoje. Então, se tivesse no dia a dia, para a gente conseguir identificar, seria muito mais fácil. Eletros, né? Poliana tem um arsenal lá, mas vamos lá. Eu posso dar uma possibilidade de vocês escolherem. Toda segunda-feira a gente tem encontro. E esses encontros, eles são essencialmente mentorias, para que a gente possa direcionar vocês com relação a esses detalhes. Eu posso colocar, se for o desejo desse pequeno grupo daqui, se vocês disserem, Priscila, bacana, eu posso colocar uma enquete também no grande grupo, para que a gente opte por, na próxima aula, ou já falar de terapia de reperfusão, já andar, ou deixar a terapia de reperfusão para o outro encontro, e próxima aula a gente só conversar sobre o eletrocardiograma dentro do contexto da síndrome coronariana. Eu gostei dessa. Como? E a gente traz eletros, pega eletros do dia a dia, entendeu? Vocês me mandam, eu peço a Poliana. Gostei da ideia. Eu prefiro. Sei. Rever o elenco. Então, vamos lá. Que a gente fica boa, aí depois vê reperfusão. E depois faz reperfusão. Concordam? Sim. Bianca fala, Gislene está dizendo ok, Eulina, Virgínia, Camila, Divonete, Tássia já respondeu que sim, né? Eu sim, Fernanda tá balançando aí a cabeça. Camila, sim, né, Camila? Em Carol também já disse que sim. Pronto, então tá as meninas dizendo aqui. Então tá, então vou colocar agora, terminar aqui a aula, vou colocar a enquete para que a gente possa bater o martelo e fazer assim, tá bom? É o objetivo da gente que as aulas elas sejam para lapidar mesmo, fazer para a gente construir o que vocês precisam. É o quê? A gente discutiu o que falar infarto. Vamos começar o ano falando de infarto. E realmente, porque eu sei que é uma das angústias de muita gente na assistência. Então, vou colocar a enquete. Antes, vamos só aqui abrir as câmeras e tirar uma foto bem linda. Meninas, vocês viram que a gente está aí começando um evento novo, que é o Dona Experience.
Não sei se vocês estão acompanhando. Oi, Gislene. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente começou hoje, são 4 aulas. Vocês já devem ter participado de outros nesse mesmo formato. A gente está fazendo um novo, porque vai abrir turma nova da formação Tona. E agora a formação reconhecida pelo MEC como aprimoramento, aperfeiçoamento de 180 horas. Então, a gente está bem feliz mesmo, porque o projeto vem crescendo, né? Vem crescendo, e a gente foi convidado para fazer essas certificações pelo MEC, a gente aceitou. Tem a pós-graduação também aí, né? Muitas de vocês também já estão dentro da pós-graduação. Quem ainda não está e quem ainda não conhece, ou me fala aqui, que eu passo lá para as meninas, ou escreve lá no grupo, para vocês poderem entender. Então, convida as amigas de vocês, coloca no grupo de vocês, dos hospitais que vocês trabalham, da faculdade que vocês são, para que a gente possa ter cada vez mais enfermeiras fazendo isso daqui, conversando sobre uma enfermagem que tem ciência, que consegue colocar em prática o que ela aprendeu, transforma em atitude e conhecimento dela. Então, vamos lá, abram as câmeras. E eu vou fazer aqui uma fotinha bem linda. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ai, será que foi? Foi. Eita, peraí. 1, 2, meio. Tudo sorriso congelado. Deixa eu ver se foi logo. Foi. Já está aqui, meninas. Pois, um super beijo. Muito obrigada por estarem aqui na segunda-feira, 9 horas da noite, construindo a enfermagem da gente. Eu acho isso muito sensacional, muito mesmo, porque a gente vê que são escolhas, né? E vocês, de verdade, estão escolhendo estar aqui, numa segunda-feira, tarde da noite. Super beijo, uma ótima semana para vocês, uma semana de muita paz, que Deus ilumine a vida e o caminho de cada uma, tá bom? E vamos lá, vamos conversando lá dentro do grupo da gente, vamos construir enfermagem, viu? Beijão. Tchau, tchau.